paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui, mais um domingo aqui, para trazermos a palavra do Senhor, né? Para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Hoje, dia 24 de maio de 2020, estamos indo para a nossa nona lição, né? Já caminhamos bem, já estamos já na nona lição. Em breve, a nossa... espero que acabe antes a quarentena, né, para a gente poder continuar a nossa lição até acabar o livro. Só tem mais duas lições, 2 ou 3 lições. Mas a lição de hoje é sobre o projeto de globalismo. A revistinha ainda é a mesma, a lição é a lição de número 9, que nos fala sobre o primeiro projeto de globalismo, textuário e a verdade prática. Vamos ao textuário. Ih, minha gente, espera um minutinho. Pronto, ninguém viu. Ninguém viu, sem edição. Textuário. Por isso se chamou o seu nome, Babel, enquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Veja, primeira coisa que devemos fazer, antes de entrar propriamente na revista, na nossa revistinha, é a distinção de globalismo e globalização. É um termo muito usado, né, hoje em dia nas mídias. Tanto se fala de globalismo, como se fala de globalização. E alguns até usam a mesma palavra como se fossem sinônimos, mas não são, são distintos, né? A nossa aula de hoje é sobre projeto de globalismo. Bom, qual a distinção, então, efetivamente, entre globalismo e globalização? Vou trazer para os senhores uma pequena leitura, depois eu faço o meu comentário sobre o que seria efetivamente globalismo e globalização. Essa revista que eu trago para os senhores é a mesma, é o mesmo autor que escreve a revistinha, né, que a gente lê todos os domingos. Vamos dar uma lida no que fala o autor. Definindo o globalismo. Diz ele: globalismo não é uma mera globalização, porque esta é tão inevitável hoje quanto foi outrora. É impossível impedir os seres humanos de interagissem entre si. Relacionamentos diplomáticos, comerciais, religiosos sempre existiram, desde o império dos rios Tigres e o Eufrates até as potências do Volga e do Potomac. Logo, a globalização é necessária para o desenvolvimento do ser humano, pois ajuda a povoar e a integrar o planeta. Aliás, a grande comissão é, em sua premissa básica, uma ordenança global, pois o Senhor Jesus nos ordena a evangelizar de Jerusalém aos confins da terra. Está lá em Atos 1:8. Já globalismo, é o tema da aula de hoje, é totalmente diverso, diz o autor. O globalismo, entretanto, é uma doutrina que, contrapondo-se à vinda do reino de Deus à terra, busca arregimentar todas as instituições humanas, desde as políticas às religiosas, sob um único governo, o do anticristo, conforme escreve Paulo aos irmãos de Tessalônica, na segunda Tessalonicenses, 2.1, melhor dizendo, 2:1 a 12, ok? Então, o autor nos esclarece metodicamente o que é globalismo. Globalismo é a intenção de várias políticas mundiais. Vamos falar primeiro da política que se faz, o que seria hoje globalismo, que vai diametralmente, né, totalmente contra aquilo que vai no caminho do cristianismo, né? Nós, crentes, temos que levar a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, a todos os rincões da terra, né? Todo aquele que não conhece a palavra. Essa é a nossa obrigação. Tantos missionários morrem
morreram e morrem hoje em dia ainda, levando a palavra do Senhor, levando as boas novas, né? Levando o Evangelho, que são as boas novas, a todo e qualquer lugar onde não haja o conhecimento da palavra. Então essa é a função do cristianismo. Jesus nos deu essa premissa básica, esse direcionamento, esse ordenamento a levar a palavra do Senhor a todos os cantos, né? E o globalismo é exatamente o contrário, né? O globalismo é centralização do poder, né? Uma pessoa, né? Temos uma religião, temos um pensamento único, né? Tudo que tem uma centralização e um afastamento da dependência do nosso Senhor, de Deus. O globalismo busca, nos dias de hoje, como foi em outrora, no passado também, uma independência do ser humano perante Deus. O que nós sabemos, nós cristãos sabemos que isso é impossível, né? Mas essa é a tentativa, e não só dos dias atuais, como dos primeiros anos, né? E isso nos traz aqui até o Antigo Testamento, onde nós vemos a primeira tentativa de globalismo. Vamos dar uma olhada em... Onde é que está minha Bíblia? Está aqui. Gênesis 10:8. Gênesis 10:8. Deixa eu ver se eu marquei hoje aqui. Não marquei. Gênesis 10:8. Que vai falar de Nimrod. Gênesis 10:8. Aqui. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o príncipe do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calené, na terra de Sinar. Então, a primeira tentativa de globalização, ou o primeiro projeto de globalização que nossa Bíblia traz e nos mostra, é a de Nimrod, quando rei, né, daquelas cidades que eu acabo de falar, mais conhecida Babel, ele começou a criar aquela cidade, mas o criar a cidade em si não era grande, não era nada de atentador contra a palavra de Deus, mas Nimrod começou como vamos ver depois na revistinha, né, de Gênesis fala ali de 1 a 9, 1 a 11, se não me engano, vamos dar uma olhadinha depois, Gênesis 11, 1 a 9. Então Nimrod começou a construir a Torre de Babel, com o objetivo de alcançar o céu, mas o objetivo maior de Nimrod era mostrar a tecnologia da época, né, o poder que ele detinha, a independência do que o rei Nimrod achava, né, que poderia ter perante Deus. Ele era arrogante perante Deus, né? Deus tinha acabado de exterminar uma civilização totalmente depravada, né? Como nós vimos lá em Noé, né? E logo depois os descendentes de Noé, porque Nimrod é um descendente, claro, de Noé, ele já começa assim a sociedade nessa época. Mas como Deus tinha feito um juramento a Noé, né, todos nós sabemos que ele não mais iria intervir daquela maneira que ele interveio, por meio de dilúvios ou catástrofe, para intervir na humanidade, de outra forma, Deus veio a intervir, né? Foi evitando que as pessoas se reunissem num mesmo platô, numa mesma cidade, e construíssem, no caso. Mas veja que a torre em si não era o problema era a arrogância de Nimrod, a arrogância dessas pessoas que trabalhavam com esse objetivo impossível de alcançar, né? Mas o objetivo era da independência, da arrogância perante Deus. Então Deus confundiu os homens, confundiu as línguas e fez com que todos aqueles que ali estavam concentrados se espalhassem pelos cantos da terra, né? Deus nos fez, né, um juramento que ele fez com Noé, o mesmo que ele fez com Adão, né? Com Adão. Nós podemos ver aqui
em Gênesis 9:1. Cadê minha Bíblia? Gênesis 9:1. Logo depois, vamos dar uma olhada. Gênesis 9:1. Gênesis 9:1. Disse assim: a aliança de Deus com Noé, logo depois do dilúvio, em que já existia, a arca já estava pousada sobre o monte Ararat, né, e ali estavam já saindo todos os animais, todos os seres vivos. Deus abençoou, está lá em 9:1. Vamos lá. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra. Bom, o interessante é essa palavra que nos interessa por um momento do estudo. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Nimrod, todos aqueles que estavam lá, fazendo a Torre de Babel, na cidade de Babel, estava exatamente mostrando ao contrário. Não, que nós não íamos povoar as terras, e que sim, iríamos erguer uma torre com toda a arrogância que é peculiar de certas pessoas, de certos seres humanos, né? Infelizmente não são poucos. Mas enfim, Deus então interveio mais uma vez, confundindo as línguas e espalhando os seres humanos por toda a terra. Então veja, globalismo é uma intenção nefasta, né? É uma intenção de centralização, é uma intenção de arrogância com relação aos desígnios de Deus, né? É uma independência do homem, ou como nós vemos hoje, como nós podemos perceber hoje o que é globalismo. O globalismo geralmente hoje em dia se faz presente na política. Nós vemos hoje determinados partidos políticos, né, apoiando, por exemplo, o aborto, dizendo que o homossexualismo é uma coisa normal, incentivando um feminismo assoberbado, né, criando conflito, inclusive, entre famílias, o anticristo, né, a vinda do anticristo, que é uma coisa que veremos, não é tema da nossa aula hoje, mas vamos falar rapidamente. Nós vemos que tudo isso é uma forma de globalismo. Outra forma de globalismo, o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a tentativa desse mundo secular em reunir, né, todas as religiões. A princípio era unir as religiões cristãs, né? Seriam as protestantes, os católicos, aqueles ortodoxos, né? A princípio o ecumenismo seria, mas hoje em dia a gente já vê um ecumenismo bem maior, né? Que quer unir o candomblé, o espiritismo, os muçulmanos, todos naquele dilema, naquele ditado: o Deus é um Deus só, a fé é uma fé só, né? Então a gente percebe também no ecumenismo uma forma de globalismo, né? Então tudo isso, quando você se depara com pessoas querendo demonstrar, querendo enfiar goela abaixo determinados conceitos dessa sociedade depravada, né? Depravada e desviada das palavras do Senhor, tudo isso é num processo para alcançar o anticristo, que seria um só líder mundial, dizendo a lei que ele determinasse, ele é uma lei só, um só Deus, né? Um só Senhor aqui na Terra. Enfim, globalismo é um afastamento total de Deus, uma independência de Deus, e dizendo a Deus: nós não precisamos do Senhor. Nós fazemos celulares, fazemos computadores, carros, chegamos à Lua, né? Nós não precisamos do Senhor. Nós somos um ser em si mesmo, nós somos autossuficientes. Isso é o globalismo. Veja, o globalismo não começou em Nimrod, lá na Torre de Babel, foi o primeiro projeto globalismo, mas temos outros tantos. Temos até mesmo no Antigo Testamento a Babilônia, né? A Babilônia também é um projeto de globalismo na época. Óbvio que não prevaleceu, nunca prevalecerá sobre Nosso Senhor.
temos mais para os nossos dias, aliás, ainda naqueles dias, né, temos ainda o Império Romano, né, o Império Greco da Grécia, que foi por Alexandre o Grande. Tivemos várias atos de globalismo, de tentativa de globalismo, de impor uma religião, um imperador. Tivemos mais para perto de nós, tivemos Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, aqui mais para perto da gente, Fidel Castro. Temos agora o Maduro, já foi o Chaves, Hugo Chávez. Então, não por coincidência, todos voltados com a ideia de ditatorial, né? Negando a existência de Deus, dizendo que eles são a única palavra que podem ser seguida e que ninguém pode contrariar tudo que eles falam. E eles nos empurram garganta abaixo que drogas têm que ser liberadas, que o aborto tem que ser legalizado, que o homossexualismo tem que ser a regra, né? Então tudo isso que vocês verifiquem no nosso dia a dia já é vindo lá de trás. Tudo isso é uma tentativa de globalismo. E todas elas pereceram. Óbvio, né? São os momentos em que Deus intervém e coloca tudo em pratos limpos, porque isso não é um desejo do nosso Senhor. Ok? Isso é globalismo, acho que está bem sedimentado. O que é então globalização? A globalização é o que o autor acabou de dizer. Globalização é um comércio exterior, né? É um país se comercializar com o outro, bens, né? Você, por exemplo, temos, quando nós fazemos um carro, por exemplo, na feitura de um carro nós temos aço que pode vir do Brasil, borracha que vem da Indonésia, algodão que vem dos Estados Unidos, nós temos aparelhos de chips do carro que vem da China. Isso é globalização. Hoje em dia, muito dificilmente qualquer bem de consumo eletrônico. Eu soube um dia desse que a indústria dos computadores nacional, ela está paralisada, ela não pode construir nada hoje em dia, em função dessa quarentena, porque a globalização, que foi um aspecto negativo, né, nesse ponto, simplesmente para se construir um notebook no Brasil hoje, uma indústria brasileira, ela depende de 90% das peças vem da China, que os preços são mais baratos na China. Veja, esse é um lado negativo da globalização, mas isso nada tem a ver com globalismo. Globalização é uma interação, a internet é uma globalização. É você poder falar com pessoas hoje em dia em tempo real, né? Eu falo com meu irmão em tempo real, hoje em dia, quando ele mora fora do Brasil, eu falo hoje em dia em tempo real com ele aqui, né? No nosso WhatsApp, né? Com um custo muito baixo. Antigamente era um dinheirão fazer uma ligação interurbana, né? Internacional, era muito cara. Então globalismo não tem nada de errado. Globalismo é até muito saudável para todas as sociedades, né? Essa junção de não só no comércio exterior, mas de muitas trocas de ideias científicas. Nessa crise agora que nós temos da quarentena, cientistas do mundo inteiro, pela globalização, estão se comunicando e tentando descobrir uma vacina, né? Ou algum remédio que seja útil para atacar esse vírus, né? Então a globalização é algo saudável e desejado por toda a sociedade, né? A globalização não tem nada, não vai de encontro a nada da palavra do Senhor, nada contra a nossa palavra. Muito pelo contrário, hoje em dia existem até a interação de globalismo nos permite até que vários missionários permeiem locais onde antes era impossível a presença deles por qualquer outro meio. Acho que foi bem delineado aqui o que seria globalismo, que é ruim, que não é desejado por Deus, nem por nós, crentes, é claro, e globalização, que é alguma coisa saudável, alguma coisa aceitável e até desejável, né, do ponto de vista não só cultural, como comercial. Ok? Então, já sabemos que globalismo ruim, globalização, legal, show. Nós temos uma passagem que fala sobre globalismo também no Novo Testamento, só para não ficar no Antigo Testamento, que é 2 Coríntios,
Essa eu acho que eu marquei. Marquei. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz lá, 2 Coríntios 10, Paulo fala assim: porque as armas de nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Verifiquem que Paulo está falando aqui, né? Porque as armas de nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento e obediência a Cristo, ou de Cristo. Veja, Paulo está então nos dizendo aqui, devemos lutar contra esse globalismo, contra essa sociedade secular que tenta nos dizer que a ciência do homem, o conhecimento do homem, ele é autossuficiente, né? não precisa de Deus. Quantas pessoas, eu já vi várias, vocês devem ter visto outros, milhares ou milhões, de pessoas dizendo que não preciso de Deus para nada. Eu levanto, eu acordo, eu durmo e não preciso de Deus para nada. Os ímpios, muitos deles dizem isso. E nós, então, o globalismo é exatamente contra tudo isso que nós estamos estudando hoje. Então, o primeiro projeto de globalismo foi com Nimrod, ele está lá citado em 10:8, Gênesis 10:8, também está em Crônicas, Nimrod também está citado em Crônicas 1:10. Depois vocês vão lá com calma e deem uma olhada na citação em relação ao rei Nimrod, né? Então, globalismo é isso, falamos sobre globalismo, globalização, falamos do primeiro projeto de globalismo, que se tem conhecimento, mas citei outros projetos de globalismo, como Babilônia, romanos, gregos, né? Persas na antiguidade, por que não os egípcios também, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, mas uma história mais próxima. E teremos um processo que chegará, esse processo está nos dias de hoje, como tudo aquilo que eu narrei, nesses partidos demoníacos, né? Com essas visões demoníacas, tentando nos empurrar garganta abaixo, né? Esses princípios que eu acabei de citar para os senhores: aborto, contra a família, contra Deus. Então essa é a globalização dos dias de hoje. Desculpe, o globalismo dos dias de hoje. Veja que a nomenclatura é bem parecida e pode até confundir-nos. Mas fique bem claro, globalismo é ruim. Globalização não há problema nenhum. Ok? Então temos também que verificar da aliança que Deus fez com Adão e Eva, em relação a aquilo que foi a determinação do Senhor de povoar toda a terra, né? E também temos em Atos 17:26, é sempre bom fazer um contraponto no Antigo e Novo Testamento. Vamos lá em Atos, deixa eu ver se eu marquei aqui, não marquei, então vamos dar uma olhada. Atos 17, eu não marquei, mas eu vou chegar rapidinho lá, só um minuto. Atos 17, para corroborar tudo aquilo que foi dito lá em Gênesis, né? Atos 17, 26. 17, 26. Diz lá, 17, 26, diz lá: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de casa, um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então veja, aqui está em Atos 26 a 28,
tudo aquilo que foi a promessa, né, a aliança que Deus fez com Adão e assim também com Noé, que a palavra de Deus, que o povo de Deus se espalhasse por toda a terra e habitasse toda a terra e levasse a palavra do Senhor para todos aqueles que não a têm conhecimento. É claro que todo esse globalismo, esse levante de Satanás em relação ao desvirtuamento da palavra do Senhor já nos é conhecida, né? Já todos sabemos disso. Sabemos da vinda do anticristo e sabemos da nossa glória, né? Quando vamos estar naqueles dias mais perto ainda do nosso Senhor. Mas o anticristo virá, enfim, o Apocalipse vai ser melhor estudado numa outra ocasião, porque o tema é mais profundo do que a aula de hoje. Né? Tudo sobre Apocalipse é muito mais detalhado e intrigante. Mas o que nos interessa na aula de hoje é que esse projeto de globalismo está em curso nesse momento, nos dias de hoje. E ele tem esse foco no anticristo. Né? O foco final é no anticristo. Mas assim como foi com Babilônia, Babel, assim como foi com Roma, Hitler, Stalin, Mussolini, o anticristo também será derrotado. Né? Nós sabemos de tudo isso, porque tudo isso está na palavra do Senhor. Ok? Então vamos entrar propriamente agora na nossa revistinha. E eu, mais uma vez, falo, quando eu refiro a revistinha é porque ela é pequenininha, e não porque ela é uma coisa simplória. Não é essa a minha intenção. Ok? Se eu lembrar de mais alguma coisa sobre globalização, globalismo, eu vou citar durante a leitura da revista. Vamos lá na leitura bíblica, que é Gênesis 11, 1 a 9. E toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E essa região também acabou, logo depois, coincidentemente ou não, também era a região onde a Babilônia emergiu. Um comentário apenas que me lembrei aqui agora. E ali habitaram, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Isso era uma tecnologia. Uma vez eu vi um documentário do Discovery falando sobre a possibilidade ou não de se fazer uma torre de 30 metros ou mais com tijolos queimados, né, de barro e com betume por cal. Esses cientistas fizeram essa experiência e descobriram que sim, é possível até uma torre maior do que de 30 metros. Era uma coisa gigantesca para a ocasião, e ainda seria, né? Fazer uma estrutura apenas de tijolo e cal. Mas isso foi comprovado, né? Como tudo que está na Bíblia é comprovado, né? Aos poucos vai se vendo que tudo que está na Bíblia é comprovado, né? Bom, vamos continuar aqui. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vejam, olha só. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Mas o mais importante aqui: e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quer dizer, verifiquem que aqui já estava indo contra a palavra de Deus, contra a aliança que Deus tinha nos feito com Adão e com Noé, que se espalhasse sobre toda a terra. Então essa população, essa civilização do rei Nimrod, já estava indo propositalmente contra a palavra do Senhor.
E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu-se o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Objetivos específicos são apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé, que acabamos de ler. O globalismo de Babel e a intervenção de Deus em Babel. Comentário. Primeiro vamos à introdução. Ponto central: o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Já comentamos isso. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali homens ímpios e dissolutos incitaram a decência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo. Foi o primeiro, né? Uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. A segunda, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. No único ato, Deus confundiu as línguas dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Que Deus nos ajude a compreender essa lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe tributado toda a glória. Amém. Segundo, a civilização humana. Neste tópico veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim a patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita induzirá os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e do seu filho, Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. O enfraquecimento da doutrina de Noé, com a multiplicação de seus filhos. Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes, haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus dois irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhe os seus excessos e desatinos. O descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Está em Gênesis 9:7. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientes num só lugar. O globalismo de Babel.
Naquele estágio a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levamos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Uma só língua e um só povo. Hoje, se vocês perceberem, existe a tentativa de se impor uma só língua no mundo, que é a inglesa, né? Isso não é diferente do que aconteceu e o que existia no passado. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava só um idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer da sua cultura. Nós vimos em algumas aulas passadas que eu falei sobre isso, né? Eu não me lembro se foi na sétima ou na sexta, mas eu falei sobre a unidade linguística, né? Um tronco linguístico que já se chegou a essa, que os cientistas já chegaram a essa definição, que existe um único tronco linguístico, né? E dela derivaram outras tantas línguas e dialetos. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implementar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Está em Apocalipse 3, 6, 8. Claro, o autor aqui também não se aprofundou sobre isso. Mas esse é o escopo. Estamos caminhando para um globalismo. Disso ninguém tenha dúvida. Por todos esses sinais que eu acabo de narrar, né, ele tem um cunho político muito grande. Porque é pela política que estão tentando nos empurrar goela abaixo esse globalismo. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Está lá em Atos 1:8. Quer dizer, Jesus fez também além de vermos essa aliança de Deus com Adão, com Noé, e Jesus também fala aos seus discípulos, né? Ele tem o discipulado, todos os seus discípulos. Nós sabemos também que não eram somente os 12 discípulos, mas dos 12 discípulos, tantos outros tinham também seguindo Jesus, mas os 12 eram os mais importantes, eram os que foram citados na Bíblia, né? E esses tinham outros tantos discípulos que foram pelo mundo, né? Claro que, como eu disse, os 12 são os mais importantes, sem citar Paulo, né? Que também é apartado. Então, Jesus também veio e trouxe também essa ordenança, que não ficasse em Jerusalém ali, seria muito cômodo, né? Seria muito cômodo os cristãos da igreja primitiva ficar apenas em Roma, em Jerusalém ali, um falando com o outro falando com uma coisa muito gostosa, deveria ser muito agradável, aqueles primeiros dias da igreja primitiva, quando veio o Espírito Santo, né? Deve ter sido de uma inimaginável, né? Essa sensação que eles tinham ali, num grupo pequeno, mas a ordem de Jesus era sair dali, né? Era sair de Jerusalém e levar a palavra por todo o mundo, né? Então essa ordenança foi feita no Antigo Testamento e foi reafirmada por Jesus, né? Por Jesus no Novo Testamento. E diz aqui, a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Verdade. E de tal forma a construíram, que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. A intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé, para que povoassem os mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra.
a confusão das línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desceu à terra e ali, em Sinear, confunde a língua daquela civilização. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. A rebelião daqueles homens fora realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Nós sabemos qual é. Foi terrível. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Foi o que acabamos de ler, né? Está lá em Mateus, comentar. Está em Mateus 28, 18 ao 20. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho, as boas novas, até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. Mateus 24, 14. A eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico, que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e, em seguida, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Conclusão. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, evangelizações e missões. Já. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Graças sejam dadas ao nosso Senhor. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma lição, mais o final de uma lição. Temos as perguntas, não vou ficar batendo nessa tecla de novo, né? Sugiro sempre que façam uma reflexão sobre as perguntas, né? É sempre muito bom. E essa foi a lição de hoje. Espero que eu tenha passado, né? Tenha conseguido passar para vocês um pouco sobre o que é globalismo e globalização. E para que a gente tenha noção hoje em dia de que, como nós estamos sendo sutilmente, né, encaminhados por esse globalismo, né? Que nós fiquemos atentos agora, depois que tomamos o conhecimento do que é o globalismo, que nós sabemos agora, depois de ler a palavra do Senhor, né, sabemos agora a distinção do que é o globalismo, do que é a maldade, do que é o projeto globalista, né, que é um projeto nos dias de hoje para a vinda do anticristo, que fiquemos atentos agora quando alguém quiser nos empurrar pensamentos maldosos, né, pensamentos de ecumenismo, o Deus único, a fé é uma, Deus é um. Não é. O nosso Deus é um só.
Mas o Deus que eles cultuam, o Deus que eles adoram, não é o nosso Deus, né? Não é o nosso Deus. Sem falar nas doutrinas que nós seguimos, que é a nossa escritura sagrada, né? Nós cristãos, nós evangélicos, seguimos a escritura, a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, sola scriptura, né? Em latim, só a escritura. Nós não podemos aceitar nada que esteja em qualquer outro escrito humano. Como existem outras religiões, que eu não vou dar o nome, mas existem outras denominações cristãs que se dizem cristãos e falam, não, eu adoto sim, nós lemos a Bíblia, nós adotamos, mas também adotamos os livros de fulano de tal, cicrano de tal. Não. O Evangelho, né, o nosso caminho é só a Escritura, é só a Bíblia. Nós não acreditamos em homens, né? Nós não buscamos sustentáculo em nenhuma palavra do homem. Existem vários livros que o pastor Bruno indica, maravilhosos, autores assim, eu poderia perder o dia aqui falando, até mesmo autores conhecidos como o próprio Lutero, Martim Lutero, que foi o grande divisor de águas, né, entre o catolicismo e o evangélico. Até mesmo ele, Calvino, já falamos sobre isso aqui, John Wesley e tantos outros seres humanos maravilhosos. Mas, por mais que ele tenha escrito livros lindos e bonitos, né, nós não buscamos nossa base de validade da nossa fé em nenhum outro escrito. Então não adianta outras religiões se achegarem a nós dizendo, não, nós somos cristãos também, nós somos crentes também, só que eles dizem, bom, eu vejo a Bíblia e leio também as cartas de fulano de tal. Não, eu leio os livros de fulano de tal, segundo a profetisa. Mas que profetisa? Que cartas são essas? E eles colocam como anexos, né, da própria Bíblia. Então, isso seria o ecumenismo, né? Então, isso é um projeto, né, de globalismo nos dias de hoje, que quer nos levar ao quê? O que Satanás quer nos levar? Ao engano, né? Ele quer nos levar ao engano, né, ao engodo, né? E nós temos que ficar atentos a isso nos dias atuais. Ok, acho que já falei demais, passei até do escopo da aula de hoje, mas espero que tenha sido edificante, né? Sempre que eu escrevo alguma coisa, eu falo alguma coisa, eu falo bem. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Nem sempre se aproveita muito o que eu falo, mas eu falo e assim peço desculpas se às vezes eu falo demais. Mas essa foi a aula de hoje, espero que tenha sido proveitoso para você, assim como é proveitoso para mim, pois pode ter certeza que toda vez que eu trago alguma coisa para vocês aqui, eu estudo para poder fazer essa aula. E esse estudo para mim é muito importante. Uma vez eu falei para vocês isso, que antes do pastor Bruno me pedir para dar aula, eu nunca tinha lido Deuteronômio. Eu nunca tinha lido. Foi a primeira escola bíblica que eu dei ainda na casa do pastor Bruno, quando fazia 45 graus na sombra, eu me lembro bem desse dia. Foi a primeira aula que eu dei, aula bíblica que eu dei, a oportunidade que o pastor me deu, e eu li sobre Deuteronômio. A revistinha tinha como base Deuteronômio, e até então eu nunca tinha lido Deuteronômio. Então é muito gratificante para mim poder estudar junto com vocês e aprender junto com vocês, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, né? Isso me força também a ler mais do que aquilo, ler com olhos de professor, ok? Um abraço, fiquem com Deus, vamos orar para que todos nós estejamos na paz do Senhor. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais essa escola bíblica, meu Deus. Te agradecemos, Pai, por nos trazer esse teu conhecimento, Pai. Nos trazer e tirar as escamas dos nossos olhos, Pai. Tire as escamas dos nossos olhos, Pai. Dos membros, principalmente dos membros da MDC, Pai. Para que nós venhamos a saber todas as armadilhas,
todas as artimanhas de Satanás, Pai, de todos os laços que eles colocam sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos antever essas maldades, antever essas armadilhas, né? Que o Senhor abençoe a vida de todos os membros da MDC, não só de Bangu, como também da Vila da Penha, e que estejamos o mais brevemente possível orando e adorando presencialmente lá em nossas sedes, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, no meu Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, fiquem com Deus nessa semana maravilhosa com Nosso Senhor. Abraço, fui!